Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. O Ego e o ID e outros trabalhos de Sigmund Freud. Introdução e prefácio. Introdução do editor inglês. A presente tradução inglesa é versão consideravelmente modificada da publicada em 1927. Este livro apareceu na terceira semana de abril de 1925, embora estivesse na mente de Freud desde, pelo menos, o mês de julho anterior. Jones, 1957, 104. Em 26 de setembro de 1922, no 7º Congresso Psicanalítico Internacional, que se reuniu em Berlim e que foi o último a que assistiu, ele leu um breve artigo com o título Etwas von Bewusstsein, algumas observações sobre o inconsciente, no qual prenunciou o conteúdo do livro. Um resumo deste artigo, que nunca foi publicado, apareceu naquele outono no Int. Zeitschrift Psychoanal, 5, 486, e, embora não haja certeza de que tenha sido escrito pelo próprio Freud, vale a pena registrá-lo de algumas observações sobre o inconsciente. O orador repetiu a conhecida história do desenvolvimento do conceito de a inconsciente em psicanálise. Inconsciente foi, em primeira instância, um termo puramente descritivo, que, por conseguinte, incluía o que é temporariamente latente. A visão dinâmica do processo de repressão, contudo, tornou necessário fornecer ao inconsciente um sentido sistemático, de maneira que tivesse de ser igualado ao reprimido. O que é latente e apenas temporariamente inconsciente recebeu o nome de a pré-consciente e, do ponto de vista sistemático, foi colocado em proximidade estreita com o consciente. O significado duplo do termo inconsciente indubitavelmente envolvia desvantagens, embora elas fossem de pequena significação e difíceis de evitar. Demonstrou-se, contudo, que não é praticável encarar o reprimido como coincidindo com o inconsciente, e o ego com o pré-consciente e o consciente. O orador debateu os dois fatos que mostram que também no ego existe um inconsciente, que se comporta dinamicamente como um inconsciente reprimido, os dois fatos de uma resistência que deriva do ego durante a análise e de um sentimento de culpa inconsciente. Anunciou que em livro a aparecer brevemente, O Ego e o ID, fez uma tentativa de avaliar a influência que estas novas descobertas devem ter sobre nossa visão do inconsciente. O Ego e o ID é o último dos grandes trabalhos teóricos de Freud. Ele oferece uma descrição da mente e de seu funcionamento que, à primeira vista, parece nova e até mesmo revolucionária, e, em verdade, todos os escritos psicanalíticos que datam de após sua publicação portam a marca inequívoca dos seus efeitos, pelo menos com relação à terminologia. Entretanto, apesar de todas as suas novas compreensões internas, insights e sínteses, podemos traçar, como tão a miúde acontece com as aparentes inovações de Freud, as sementes de suas novas ideias em trabalhos anteriores, às vezes, muito anteriores. Os precursores do atual quadro geral da mente foram sucessivamente um projeto de 1895, Freud, 1950, o capítulo 7º de A Interpretação de Sonhos, 1990, e os artigos metapsicológicos de 1915. Em todos estes, os problemas interrelacionados do funcionamento mental e da estrutura mental foram inevitavelmente considerados, embora com acento variável sobre os dois aspectos da questão. O acidente histórico de que a psicanálise tivesse sua origem em vinculação com o estudo da histeria conduziu imediatamente à hipótese da repressão, ou, mais geralmente, da defesa, como função mental, e isto, por sua vez, há uma hipótese topográfica, há uma representação da mente incluindo duas partes, uma reprimida e outra repressora. A qualidade de inconsciência achava-se, evidentemente, envolvida de perto nessas hipóteses, e foi muito fácil igualar a parte reprimidas da mente ao que era inconsciente, e a repressora ao que era inconsciente. Os primitivos diagramas pictóricos de Freud sobre a mente, em A Interpretação de Sonhos, edição Standard Brasileira, volume 5º, páginas 573, 577, Imago Editora, 1972, e em sua carta a Flies de 6 de dezembro de 1896, Freud, 1950, carta 52, foram representações dessa visão da posição. E este esquema aparentemente simples fundamenta todas as primeiras ideias teóricas de Freud, funcionalmente, uma força reprimida esforçando-se em abrir caminho até a atividade, mas mantida sob controle por uma força repressora, e, estruturalmente,
um inconsciente a que se opõe um ego. Não obstante, as complicações logo se tornaram manifestas. Rapidamente se viu que a palavra inconsciente estava sendo utilizada em dois sentidos: o indescritivo, em que simplesmente atribuía uma qualidade específica a um estado mental, e o indinâmico, em que atribuía uma função específica a um estado mental. Esta distinção já fora enunciada, embora não nestes termos, em A Interpretação de Sonhos, ed. Standard Bryce, volume 5, páginas 650 a 651. Ela foi afirmada muito mais claramente no artigo em inglês escrito para a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, 1912 gramas, Standard ed. 12, 262. Desde o início, porém, uma outra noção, mais obscura, já se achava envolvida, como era claramente mostrado pelos diagramas pictóricos, a noção de sistemas da mente. Isto implicava uma divisão topográfica ou estrutural da mente baseada em algo mais que função, uma divisão em partes às quais era possível atribuir um certo número de características e métodos de operação diferenciantes. Algo dessa ideia já se achava indubitavelmente implícito na expressão o inconsciente, que aparecerá muito cedo, por exemplo, em nota de rodapé Estudos sobre a Histeria, 1895d, edição Standard Brasileira, volume 2, página 89, Imago Editora, 1974. O conceito de um sistema tornou-se explícito em A Interpretação de Sonhos, 1090ª, e Biden, v. 572-573. Pelos termos em que foi aí introduzida, uma imagística topográfica era imediatamente sugerida, embora Freud fizesse advertência contra tomar-se isso ao pé da letra. Havia um certo número desses sistemas, mnêmico, perceptivo etc., e, entre eles, o inconsciente, em Biden, 577, o qual, a bem da simplicidade, deveria ser designado como um sistema ICS. Nessas passagens anteriores, tudo o que era abertamente significado por esse sistema inconsciente era o reprimido, até chegarmos à seção final de A Interpretação de Sonhos, e Biden, v. página 648 e seguintes, onde algo com um raio de ação muito maior era indicado. Posteriormente, a questão permaneceu em estado latente até o artigo para SPP, 1912 gramas, já mencionado, onde, além da diferenciação clara feita entre os empregos descritivo e dinâmico do termo inconsciente, nas últimas frases do trabalho, um terceiro emprego, sistemático, era definido. Pode-se notar que, nessa passagem, Standard ed. 12, 266, foi apenas para esse inconsciente sistemático em que Freud propôs usar o símbolo em ICS. Tudo isso parece muito objetivo, mas, de modo bastante estranho, o quadro foi mais uma vez obscurecido no artigo metapsicológico sobre o inconsciente, em 1915. Na seção segunda desse trabalho, edição Standard Brasileira, volume 14, página 198 e seguintes, Imago Editora, 1974, não mais havia 3 empregos do termo inconsciente, mas apenas 2. O emprego indinâmico em desaparecer e fora presumivelmente incluído no insistemático, que ainda deveria ser chamado de ICS, embora agora incluísse o reprimido. Finalmente, no capítulo 1º do presente trabalho, assim como na Conferência 31 das Novas Conferências Introdutórias, 1933ª, Freud retornou à distinção e classificação tríplice, embora, ao final do capítulo, aplique a abreviação em ICS, inadvertidamente talvez, a todos os 3 tipos de inconsciente. Mas surgiu então a questão de saber se, aplicado a um sistema, o termo inconsciente seria apropriado. No quadro estrutural da mente, o que, desde o início, fora muito claramente diferenciado de um inconsciente, fora o ego. E agora começava a parecer que o próprio ego deveria ser parcialmente descrito como um inconsciente. Isso foi apontado em Além do Princípio de Prazer, numa frase que, na primeira edição, 1920 gramas, dizia: pode ser que grande parte do ego seja, ela mesma, inconsciente, somente uma parte dele, provavelmente, é abrangida pelo termo a pré-consciente a ponto. Na segunda edição, um ano depois, essa frase foi alterada para: é certo que grande parte do ego é, ela mesma, inconsciente, somente uma pequena parte dele é abrangida pelo termo a pré-consciente. Essa descoberta e os fundamentos para ela foram enunciados com insistência ainda maior no primeiro capítulo do presente trabalho.
Tornou-se assim aparente que, tanto no que concerne ao inconsciente quanto no que concerne ao ego, o critério de consciência não era mais útil na construção de uma representação estrutural da mente. Por conseguinte, Freud abandonou o uso da consciência nessa capacidade, e estar consciente deveria doravante ser encarado simplesmente como uma qualidade que poderia ou não estar ligada a um estado mental. O antigo sentido indescritivo do termo foi, em verdade, tudo o que permaneceu. A nova terminologia que Freud agora introduzira teve um efeito altamente esclarecedor e, assim, tornou possíveis novos avanços clínicos. Em si mesma, porém, não envolveu quaisquer alterações nas opiniões de Freud sobre a estrutura e o funcionamento mentais. Em verdade, as três entidades recentemente apresentadas, o id, o ego e o superego, tinham, todas elas, extensas histórias passadas, duas delas sob outros nomes, e valerá a pena examiná-las. O termo das ES, como o próprio Freud explica adiante, derivou-se, em primeira instância, de Georg Grodeck, médico que clinicava em Baden-Baden, que recentemente se havia ligado à psicanálise e por cujas ideias largas Freud sentia muita simpatia. Grodeck, por sua vez, parece ter derivado das ES do seu próprio professor, Ernest Schwenninger, médico alemão bem conhecido, de uma geração anterior. Entretanto, como Freud também indica, o uso da palavra certamente remonta a Nietzsche. De qualquer modo, o termo foi adaptado por Freud a um significado diferente e mais preciso que o de Grodeck. Ele esclareceu e em parte substituiu os empregos mal definidos dos termos anteriores em um inconsciente, o ICS, e em um inconsciente sistemático. A posição com referência ainda existe e é muito menos clara. O termo, naturalmente, estivera em uso familiar antes dos dias de Freud, mas o sentido preciso que ele próprio atribuiu em seus escritos anteriores não deixa de ser ambíguo. Parece possível detectar dois empregos principais, e um em que o termo distingue o eu, self, de uma pessoa como um todo, incluindo, talvez, o seu corpo, das outras pessoas, e outro em que denota uma parte específica da mente, caracterizada por atributos e funções especiais. Foi neste segundo sentido que ele foi utilizado na elaborada descrição do ego e no primitivo projeto de Freud, de 1895, Freud, milésima nonagentésima quinquagésima, parte I, seção 14, e é neste mesmo sentido que é empregado na anatomia da mente, em O Ego e o Id. Em algumas de suas obras intervenientes, particularmente em vinculação ao narcisismo, o ego parece corresponder sobretudo ao eu, em self. Nem sempre é fácil, contudo, traçar uma linha entre esses dois sentidos da palavra. O que é inteiramente certo, entretanto, é que, após a tentativa isolada, num projeto de 1895, de uma análise pormenorizada da estrutura e funcionamento do ego, Freud deixou o assunto quase intocado por cerca de 15 anos. Seu interesse estava concentrado em suas investigações do inconsciente e seus instintos, particularmente os sexuais, e no papel que desempenhavam no comportamento mental normal e anormal. O fato de as forças repressivas desempenharem papel igualmente importante, certamente nunca foi desprezado, e sempre se insistiu nisso, mas um exame mais acurado dessas forças foi deixado para o futuro. Era o bastante, no momento, dar-lhes o nome abrangente de o ego. Houve duas indicações de uma mudança, ambas por volta do ano de 1910. Num artigo sobre distúrbios psicogênicos da visão, 1910, surge o que parece ser uma primeira menção de instintos do ego, em edição Standard Brasileira, volume 11, página 199, Imago Editora, 1970, combinando as funções de repressão com as de autopreservação. O outro desenvolvimento, mais importante, foi a hipótese do narcisismo, proposta pela primeira vez em 1909, e que conduziu a um exame pormenorizado do ego e suas funções numa variedade de vinculações, no estudo sobre Leonardo, 1910c, na História Clínica de Schreber, 1911c, no artigo sobre os dois princípios do funcionamento mental, 1911b, no artigo sobre o próprio narcisismo, em 1914c, e no artigo metapsicológico sobre o inconsciente, em 1915. Nesse último trabalho, contudo, ocorreu um outro desenvolvimento, que fora descrito como sendo o ego tornou-se então um sistema em CS, P6. Este sistema é o progenitor do ego,
tal como o temos na nova terminologia corrigida, da qual, como vimos, a vinculação confusa com a qualidade de inconsciência foi removida. As funções do sistema CS, P6, tal como enumeradas em O Inconsciente, ed. Standard Bryce, volume 14, página 216, incluem atividades como a censura, o teste da realidade, e assim por diante, todas as quais são agora atribuídas ao ego. Há uma função específica, contudo, cujo exame deveria conduzir a resultados momentosos e a faculdade autocrítica. Este e o sentimento de culpa, correlacionado, atraíram o interesse de Freud desde os primeiros dias, principalmente em vinculação com a neurose obsessiva. Sua teoria de que as obsessões são autocensuras transformadas por um prazer sexual fruído na infância foi plenamente explicada na seção 2ª de seu segundo artigo sobre as neuropsicoses de defesa, em 1896b, após ter sido delineado um pouco mais cedo em suas cartas a Flies. Que as autocensuras podem ser inconscientes, já se achava implícito nessa etapa e foi enunciado de modo específico no artigo sobre Obsessive Actions and Religious Practices, em 1907b. Standard Ed. 9, 123. Foi somente com o conceito de narcisismo, contudo, que se pôde lançar luz sobre o mecanismo real dessas autocensuras. Na seção 3ª de seu artigo sobre narcisismo, 1914c, Freud começou por sugerir que o narcisismo da primeira infância é substituído no adulto pela devoção a um ideal do ego erigido dentro de si próprio. Apresentou então a noção de que pode haver uma instância psíquica especial em cuja tarefa é vigiar o ego real e medi-lo pelo ego ideal ou ideal do ego. Ele parecia utilizar indiscriminadamente os termos, ed. Standard Bryce, volume 14, página 112. Atribuiu um certo número de funções a essa instância, inclusive a consciência normal, a censura do sonho e certos delírios paranoicos. No artigo sobre luto e melancolia, em 1917 e 1915, tornou essa instância responsável também por estados patológicos de luto, e Biden, 14, página 280, e insistiu mais definidamente que ela era algo à parte do restante do ego, o que foi tornado ainda mais claro em Psicologia de Grupo, 1921c. Deve-se notar, contudo, que aqui a distinção entre o próprio ideal do ego e a instância interessada na sua realização foi abandonada, e a instância foi especificamente chamada de ideal do ego, em Standard, ed. 18, 109, 10. É como equivalente ao ideal do ego em que das Uberichten faz o seu primeiro aparecimento, embora o seu aspecto como instância compelidora ou proibidora mais tarde predomine. Na verdade, após o ego e o id e os 2 ou 3 trabalhos mais curtos que imediatamente o seguiram, o ideal do ego desaparece quase completamente como termo técnico. Ele faz um breve reaparecimento num par de frases das novas conferências introdutórias, 1093ª, Conferência 31, mas aqui encontramos um retorno à distinção original, pois uma importante função atribuída ao superego é agir como um veículo do ideal do ego pelo qual o ego se mede, quase os termos exatos em que o ideal do ego foi pela primeira vez introduzido no artigo sobre narcisismo, ed. Standard Bryce, volume 14, página 110. Mas essa distinção pode parecer artificial quando nos voltamos para a descrição, feita por Freud, da gênese do superego. Essa descrição, no capítulo 3º, é indubitavelmente a parte do livro que se perde em importância para a tese principal da divisão tríplice da mente. O superego é aí mostrado como derivado de uma transformação das primitivas catexias objetais da criança em identificações, que ele toma o lugar do complexo de Édipo. Este mecanismo, a substituição de uma catexia objetal por uma identificação e introjeção do objeto anterior, foi primeiramente aplicado por Freud, em seu estudo de Leonardo, 1910c, a explicação de determinado tipo de homossexualidade, no qual um menino substitui seu amor pela mãe identificando-se com ela, ed. Standard Bryce, volume 11, página 93. Aplicou a seguir a mesma noção a estudos de depressão em Luto e Melancolia em 1917 e Biden, volume 14, página 281. Exames ulteriores e mais elaborados desses diversos tipos de identificações e introjeções foram desenvolvidos nos capítulos 7º, 8º e X de Psicologia de Grupo, 1921c, mas foi somente no presente trabalho que Freud chegou às suas opiniões finais sobre a derivação do superego das primitivas relações objetais da criança.
Havendo estabelecido sua nova descrição da anatomia da mente, Freud achava-se em posição de examinar as suas implicações, e já o faz nas últimas páginas do livro, a relação entre as divisões da mente e as duas classes de instintos, e as inter-relações entre as próprias divisões da mente, com referência especial ao sentimento de culpa. Muitas dessas questões, porém, e especificamente a última, deveriam constituir o assunto de outros trabalhos que se seguiram, em rápida sucessão. Veja-se, por exemplo, o problema econômico do masoquismo, em 1924c, a dissolução do complexo de Édipo, em 1924d, os dois artigos sobre neurose e psicose, 1924b e 1924i, e o artigo sobre a distinção anatômica entre os sexos, 1925j, todos no volume 19, bem como o ainda mais importante Inibições, Sintomas e Ansiedade, 1926d, publicado apenas pouco mais tarde. Finalmente, um outro extenso estudo sobre o superego, juntamente com o interessante exame do uso correto dos termos de superego, consciência, sentimento de culpa, necessidade de punição e remorso, serão encontrados nos capítulos 7º e 8º de O Mal-Estar na Civilização, 1090-30 extratos da primeira tradução, 1927. Deste trabalho foram incluídos na General Selection from the Works of Sigmund Freud, da autoria de Hickman, 1937, 245, 74. O Ego e o Id. Prefácio. Os presentes estudos constituem novo desenvolvimento de algumas sequências de pensamento que expusem além do princípio de prazer, 1920 gramas, e para com as quais, como então observei, minha atitude era de um tipo de benevolente curiosidade. Nas páginas que se seguem, esses pensamentos são vinculados a diversos fatos da observação analítica e faz-se uma tentativa de chegar a novas conclusões, a partir dessa conjunção. No presente trabalho, contudo, não existem novos empréstimos tomados à biologia, e, devido a isso, ele se encontra mais próximo da psicanálise do que além do princípio de prazer. Tem mais a natureza de uma síntese do que de uma especulação, e parece ter tido em vista um objetivo ambicioso. Estou consciente, porém, de que não vai além do mais grosseiro esboço e acho-me perfeitamente contente com essa limitação. Nestas páginas são abordadas coisas que ainda não constituíram assunto da consideração psicanalítica e não foi possível evitar invadir algumas teorias que foram apresentadas por não-analistas ou por ex-analistas, em sua retirada da análise. Por outro lado, sempre estive pronto a reconhecer o que devo a outros pesquisadores, neste caso, porém, não me sinto onerado por tal débito de gratidão. Se a psicanálise até aqui não demonstrou sua apreciação de certas coisas, isto nunca se deveu a que ela desprezasse sua consecução ou procurasse negar sua importância, mas porque seguia um caminho específico, que ainda não conduziu até tão longe. E, finalmente, quando as alcança, as coisas têm para ela uma aparência diferente da que tem para outros. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.